Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor seja convosco, em vossos lares, em vossos afazeres do seu dia. Que hoje eu e você possamos estar aqui para ouvir a voz de Deus. Com certeza Ele quer se fazer presente do meio de nós e Ele tem resposta para mim e para você. Você que acompanha o nosso canal todo dia, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e não esqueça de compartilhar este vídeo, porque juntos nós vamos alcançar milhares de vidas e vamos propagar o Evangelho por toda essa nação. E hoje eu quero comentar com vocês a palavra do Senhor que está em Atos, no capítulo 17, no versículo 6, a parte B. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Aqui nos diz daqueles que estavam anunciando o Evangelho, que estavam anunciando a palavra de Deus, estavam se expandindo por tudo que era lugar. Nós vemos que a igreja primitiva conseguiu abalar a sociedade da sua época com o poder de Deus. Nós vemos que quando Paulo e Silas chegaram na Tessalônica, surgiu essa notícia de que eles estavam perturbando o mundo com os milagres e as maravilhas que Deus realizava através das suas vidas. E nós também podemos ver que um dia John Wesley orou pedindo a Deus: dê-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado e nada queiram a não ser a Deus, e eu abalarei essa terra. E Deus ouviu a sua oração. Deus lhe deu centenas de seguidores, de pregadores do Evangelho que alcançaram milhares e milhares de pessoas e abalaram o seu tempo com um dos maiores avivamentos da sua história. Muitas coisas estão acontecendo no mundo de hoje, mas parece que as pessoas estão adormecidas, estão anestesiadas, estão paradas e não se despertam para Deus. Vivem de lembranças do passado, como era bom quando acontecia esses milagres de ressuscitar os mortos, de pessoas sendo curadas, de tanta transformação na vida das pessoas. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele nos diz em sua palavra em Mateus que a igreja de Cristo deve ser sal e luz neste mundo. Fazer a diferença no meio das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Uma igreja que não marca a sua sociedade e o seu tempo, ela está morta. Que não faz a diferença no lugar onde está, ela está morna. Podemos nos basear nas marcas dos primeiros cristãos, como nós podemos ver em Atos, para nos inspirar hoje a ser uma igreja relevante. Queridos, nós precisamos abalar este mundo corrupto, fragilizado, deprimido, doente. E nós precisamos abalar essas pessoas com o poder de Deus. As características da igreja primitiva que abalaram a sua sociedade naquele tempo servem de referência para nós, para as nossas vidas também serem diferenciais que vão impactar as pessoas ao nosso redor, no nosso local de trabalho, o nosso município, a vizinhança, quem sabe até a nação. E o que nós vemos quando nós lemos Atos aqui é o poder do Espírito Santo agindo de uma forma surpreendente. E nós podemos ler em Atos, no capítulo 2, onde nós vamos ver o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso, um som que encheu a casa onde todos estavam assentados. E apareceu, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Queridos, a primeira e a maior marca da igreja primitiva era a presença do Espírito Santo se manifestando de uma maneira sobrenatural, manifestando o poder de Deus em suas vidas. Antes do derramamento do Espírito Santo, os cristãos estavam tímidos, fracos, desanimados, com medo das represálias. Mas depois desse dia, depois de Pentecostes, se tornaram cheios de vigor, de autoridade espiritual, de coragem para anunciar as boas novas da salvação. E hoje não é diferente. Deus quer levantar uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, não apenas com seus dons, mas também com um caráter cristão. Pessoas genuinamente transformadas, convertidas, que querem mais que tudo fazer a vontade de Deus e marcados pelos frutos do Espírito Santo em seu ser, no seu dia a dia, testemunhos vivos da presença de Deus, cartas vivas do amor de Deus em suas vidas, transbordando na vida dos demais. Com certeza, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia dos frutos do Espírito Santo, vai abalar nações, vai abalar a sociedade. E nós não podemos esquecer de algo importantíssimo, a oração. Eles se juntavam para orar, que por meio da oração eu e você podemos receber respostas para as nossas dúvidas, para receber bênçãos que Deus nos reservou. E nós podemos ler isso em Atos 4:31, onde vai nos falar sobre esse povo que orava. Diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é uma marca significativa da igreja primitiva. Era uma vida de oração, uma vida de comunhão na presença de Deus. E diante das dificuldades, diante das perseguições, diante das lutas e desafios, eles resolviam suas questões diante do altar de Deus em oração. Não era com respostas nas redes sociais, mas eram de joelhos, dobrados diante do altar de Deus em oração. A igreja precisa muito de oração. A igreja precisa assumir seu papel de intercessora pelo mundo. Sem oração, a igreja se enfraquece. Sem oração, a igreja perece. Sem a oração, a igreja não avança. Queridos, nós não podemos orar somente quando precisamos, mas a palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar. A vida pessoal de oração deve ser uma marca de todo cristão. Orar sem cessar. Orar para interceder, orar para agradecer, orar em todo tempo. Essa é uma marca daquele cristão genuíno que quer abalar o mundo com o poder de Deus que se manifesta na vida dele. Antes de nós tomarmos decisões, devemos orar. E não apenas nos reunir para fazer projetos, planos, sonhos, mas buscar a vontade de Deus e a orientação de Deus para a sua obra. A oração era o oxigênio da igreja primitiva. Quando eles oravam, os presos eram soltos, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, portas para o evangelho eram escancaradas e a palavra de Deus prevalecia.
Essa igreja não tinha ouro e nem prata, mas tinha intimidade com Deus. A oração intensa atrai a santa presença do Espírito Santo para as nossas vidas, abrindo portas que estavam fechadas, resolvendo soluções que pareciam impossíveis de ser resolvidas, estabelecendo relacionamentos saudáveis dentro do nosso lar, dentro da sociedade, trazendo paz para o nosso coração. Aleluia! Essa é a marca que deve prevalecer em nossas vidas. Além disso, meus queridos, perdão. Nós somos tão perdoados. E a palavra de Deus nos ensina em Atos 7, quando Estevão estava sendo apedrejado. E ali nos diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. E nós vemos que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem que se chamava Saulo, e apedrejavam Estevão. Apedrejavam, jogavam pedras até a morte, mas ele, olhando para os céus, ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com estas palavras adormeceu. Ele os perdoou antes de partir. Essa era uma das características marcantes da igreja primitiva, o perdão, sempre praticado pelos primeiros cristãos. Estevão foi um mártir, uma referência. Ele morreu orando e perdoando os seus opressores, aqueles que o apedrejaram até a morte. Enquanto ele ia recebendo pedradas e mais pedradas, sendo acusado, Estevão olhava para o céu e via a glória de Deus. Aleluia, xeramandarabachai. Ele estava vendo o lugar para o qual ele ia, e ele resolveu perdoar aqueles que o apedrejaram. E assim deve ser a vida de um cristão, diante de todas as pedras que nos atiram no dia a dia, as calúnias, as ofensas, as difamações, devemos entregar no altar do Senhor, dizendo: perdoa-os, perdoa-os. A igreja atual precisa aprender e ensinar muito mais sobre perdão. Como cristãos, eu e você devemos mostrar quem realmente nós somos. Quando nós passamos por perseguições, injúrias, traições, difamações, quando jogam no nosso nome no lamaçal, quando tentam destruir a nossa reputação, nós devemos mostrar que nós somos perdoadores. O nosso maior exemplo é Cristo, e seu sacrifício lá na cruz mostrou, perdoando todos os nossos pecados. Jesus nos mandou amar e perdoar os nossos inimigos e orar por eles, orar por todos aqueles que nos perseguem, que nos difamam. Outra coisa que nós devemos aprender muito bem é o poder de uma conversão genuína. A igreja tem a Bíblia como manual, como GPS, como referência para ir morar no céu.
Todas as coisas velhas devem ser abandonadas, os velhos costumes, as velhas atitudes, porque nós podemos ver em Atos 9 que diz, quando houve a conversão de Saulo, diz aqui, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A mudança na vida das pessoas era mais uma marca da igreja primitiva que abalou a sociedade do seu tempo. Saulo mudou radicalmente o seu comportamento. Ele era cruel, assassino, perseguidor de cristãos. E a partir do momento que ele teve um encontro real com Jesus, ele passou a ser perseguido por defender Jesus, por anunciar a palavra, por evangelizar, por ir pelas nações para estabelecer igrejas, para trazer vidas salvas para Jesus. Saulo estava lá, entre aqueles que apedrejaram Estevão, e ele foi alvo da sua oração. E essa oração teve resposta, teve conversão. Depois, Saulo teve esse encontro genuíno com Jesus que transformou a vida dele para sempre. De perseguidor, cruel e assassino, ele passou a ser perseguido também. Imagina! E a sua vida era uma prova viva do poder de transformação do Evangelho. Quando mergulhamos na palavra de Deus, quando temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, nossa vida não pode mais ser a mesma. E nós, como igreja, nós precisamos anunciar o evangelho que transforma vidas, mais do que só convidar pessoas para uma religião. Não são os grandes templos, canções bonitas, eventos grandiosos que vão influenciar o mundo, não. Mas vidas convertidas, testemunhos reais do poder de Deus agindo. Aleluia! Aleluia! Para mudar o mundo é preciso mudar o ser humano. É preciso que Deus nos molde e comece uma transformação, uma limpeza de dentro para fora. E então somente Jesus é esse autor que vai mudar a nossa vida. E a partir dali nós seremos agentes de bênção na vida do próximo. Então nós teremos um testemunho de vida cristã, e esse testemunho de vida cristã é o maior marketing de uma igreja. Não são os panfletos, não são nada, o testemunho genuíno. Você já deve ter visto que o mau testemunho tem sido um grande empecilho para a proclamação do evangelho na nossa nação. Pessoas que se dizem cristãos, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que dizem que são. Uma igreja de verdadeiros convertidos, queimando por Jesus, pelo evangelho, são aquelas pessoas que vão fazer a diferença neste mundo. E a partir disso nós vamos ver que são adoradores, verdadeiros adoradores, adoradores por excelência. E isso nós também podemos ver em Atos 16, onde nós podemos ler no versículo 25 e 26, onde diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam presos e começaram a adorar a Deus, louvar a Deus. E o poder de Deus abalou aquela prisão. Se manifestou de uma maneira sobrenatural, como um terremoto que abriu todas as cadeias. Nós vemos hoje que a igreja atual usa muito a música como recurso de adoração. Há um mercado musical gospel que nos leva a pensar em muitas das palavras citadas ali nessas canções, e como muitas pessoas dessas aí se comportam diante dos desafios da vida. Será que condiz com a sua prática diária? Meu Deus é a minha força, meu socorro, meu refúgio. Mas então aquele que pronuncia essas canções no dia da aflição se encontra desesperado? Foi assim com Paulo e Silas? Ou eles adoraram a Deus em meio à prisão? A adoração que Deus procura, meus queridos, é em espírito e em verdade. Não somente da boca para fora, não. Quando o povo de Deus começar a adorar a Deus de uma maneira profunda, real, genuína, essa terra toda será abalada pelo poder de Deus. Queridos, a igreja dos últimos tempos tem a missão de levar o evangelho até os confins do mundo. Nos fala em Atos 1:8, para que Jesus volte e busque um povo redimido, um povo preparado, um povo que o espera ansiosamente. Mas antes, este mundo precisa ser abalado com o poder de Deus, precisa ser abalado através de um povo cheio do Espírito Santo, com uma vida diária de oração, com o poder do perdão atuando em suas vidas, com um testemunho vivo de que realmente houve conversão em suas vidas, exalando o perfume de Cristo por onde passam. E que manifestem uma adoração sincera, que seja um adorador por excelência. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que eu e você somos desafiados a ser a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia! Precisamos, queridos, ser uma igreja onde reina o amor prático, onde eu estendo a mão, onde eu abraço meu irmão, onde eu ajudo meu irmão, e não apenas com palavras, mas com ações práticas. Assim como a igreja primitiva. Ali eles viviam juntos, partilhavam a vida, partilhavam os bens. A igreja apostólica era uma comunidade terapêutica. O que quer dizer isso? Uma comunidade terapêutica que curava. E assim hoje nós, numa sociedade ferida, isolada, depressiva, num individualismo exacerbado, todo quebrado pelo pecado, pelos vícios, pelas maldições, pela corrupção, pela inversão de valores, a igreja de Cristo é a maior esperança para o mundo. Aleluia! Eu e você, renovados, transformados, é que nós vamos fazer a diferença neste mundo perdido. O que nós podemos ver é que lá no Salmo 133, ele vai dizer que a união entre os irmãos atrai uma unção de cura. E é o que precisamos nesses tempos. Nós vivemos numa sociedade doente. E eu e você, cristãos verdadeiros, temos que ser este remédio para este mundo doente. O poder de Deus agindo em nós
para salvar, curar e libertar tantas vidas. A igreja primitiva, ela tinha uma correta relação vertical com Deus e também horizontal com os irmãos. Seus membros, eles tinham intimidade com Deus e tinham intimidade uns com os outros. O resultado disso é que naquela igreja havia abundância de alegria. Apesar de todas as perseguições, problemas, desafios, eles eram alegres, pois sabiam que o poder de Deus se manifestava através das suas vidas. E é isso que o mundo está precisando, eu e você, cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, atuando através das nossas vidas. E assim nós vamos abalar o mundo, resgatar vidas, curar enfermos, trazer pessoas para Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.